Seja muito bem-vindo! Hoje a gente vai trilhar um caminho pela filosofia, para buscar ferramentas que nos ajudem a percorrer nossa jornada em busca de uma verdade maior. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa questão. A gente vive numa era que se diz secular, certo? Mas, olha ao redor. Por toda a parte tem gente se sentindo meio perdida, buscando um sentido maior para a vida. É um paradoxo, não é mesmo? Parece que aquelas grandes ideias que guiavam a humanidade estão se desfazendo, e isso nos joga direto numa pergunta fundamental sobre os nossos tempos. E a resposta para essa busca? Bom, talvez ela não esteja onde a gente espera. A verdade é que o sagrado, ele não sumiu, de jeito nenhum. Ele só foi deslocado. Hoje, na nossa cultura, o valor supremo, aquilo que é tratado como absoluto, inquestionável, sabe? Virou a identidade individual. As nossas ideias, a nossa liberdade, o eu acabou se tornando o novo centro do universo. Ok, mas para a gente entender de verdade como chegamos até aqui, a gente precisa voltar no tempo. E muito. Vamos fazer uma viagem até as origens de tudo para explorar como a humanidade sempre se relacionou com essa ideia do sagrado. E essa nossa jornada começa com uma história bem famosa. Pense lá por volta de 1830. Um jovem Charles Darwin, a bordo do famoso navio Beagle, encontra os povos da Terra do Fogo, lá no sul do continente. E ao observar o que ele considerava uma das tribos mais primitivas do mundo, ele anotou uma coisa no diário dele que ecoaria por décadas. A partir dessa observação, Darwin chegou a uma conclusão bombástica para a época. No seu estado original, a humanidade não tinha religião. A ideia era que a gente vivia como animais, sem nenhuma noção do divino. Só que tem um porém, um ponto crucial aqui. Essa conclusão estava totalmente errada. É que simplesmente todas as evidências que surgiram depois de Darwin mostram o exato oposto. A gente está falando de círculos cerimoniais dos Neandertais, das misteriosas pinturas em cavernas, tudo, absolutamente tudo aponta para uma conexão profunda com o divino. E mais, os povos mais antigos do mundo, dos pigmeus da África, aos próprios fueguinos que Darwin observou, todos eles compartilham uma crença fundamental, um Deus criador e um mundo cheio de espíritos. Ou seja, o sagrado não é uma invenção tardia, ele é, na verdade, uma constante humana. Certo? Agora vamos dar um salto no tempo para a primeira grande revolução na forma como a gente entende o sagrado. O momento-chave em que a simples observação do céu começou a se transformar em lógica. Pensa só, com o surgimento da agricultura, a humanidade começou a olhar para o céu de um jeito completamente diferente. Monumentos incríveis como o Stonehenge, aquilo não era só um templo. Era, na verdade, um observatório astronômico super preciso. As estrelas, sempre no mesmo lugar, sugeriam a ideia de eternidade. E os ciclos do Sol e da Lua ensinavam sobre a ordem, sobre um padrão. O sagrado, que antes era algo mais sentido, sabe? Agora estava ligado a essa estrutura previsível, matemática do cosmos. E aí, aconteceu uma coisa simplesmente extraordinária. Num período de tempo muito curto, ali por volta do século VI a.C., uma verdadeira revolução intelectual varreu o planeta. De Parmênides na Grécia, passando pelo Buda na Índia, até Confúcio na China, pensadores do mundo todo, de forma independente, sem um saber do outro, começaram a usar a lógica para tentar racionalizar o divino. É impressionante. Olha, essa foi uma mudança fundamental na forma de pensar e de se comunicar. A humanidade estava saindo de um mundo onde a realidade era explicada por mitos e símbolos para um mundo de discurso lógico, racional. Foi aí que a filosofia nasceu. E com ela, uma nova busca pela verdade sobre o sagrado, uma busca que não se contentava mais só com histórias, mas que exigia a razão. E agora, damos mais um salto no tempo. A gente chega na próxima grande ruptura da nossa história. O momento em que o pensamento ocidental decidiu que o melhor jeito de progredir era abandonar toda a tradição. Era essencialmente começar do zero. E esse impulso revolucionário de começar do zero apareceu em duas frentes quase que ao mesmo tempo. Primeiro, na religião, com a Reforma Protestante, que queria descartar séculos de teologia para voltar ao que eles consideravam a pureza original das Escrituras. E logo depois, na filosofia, com René Descartes, que propôs algo muito parecido: duvidar de absolutamente tudo que veio antes para tentar reconstruir o conhecimento sobre uma base que fosse 100% segura. E essa tal base segura foi encontrada naquela famosa frase que todo mundo conhece. Com o penso, logo existo, Descartes virou o jogo. O fundamento da verdade mudou de lugar. Não estava mais num Deus ou numa ordem cósmica lá fora, passou a estar aqui dentro, na mente do indivíduo que pensa.
O ponto de partida para qualquer certeza, a partir dali, passou a ser o eu. E as consequências desse movimento ao longo dos séculos são enormes. Dá para ver claramente nesse gráfico. O domínio do sagrado, que lá na antiguidade tomava conta de todos os aspectos da vida, foi sendo exprimido, sabe? Foi sendo empurrado cada vez mais para a esfera privada. Até que hoje, nos nossos tempos, ele parece estar contido quase que inteiramente dentro do próprio indivíduo. Só que a necessidade humana pelo sagrado não sumiu. Ela não desaparece assim. Ela só encontrou novos altares, novos objetos para venerar. Pensa na Revolução Francesa, quando a razão foi literalmente elevada à condição de deusa. Depois, no século XX, as grandes ideologias totalitárias, que divinizaram o Estado. E finalmente o passo mais recente dessa história. Hoje, a gente chegou no eu sagrado. Essa tabela aqui resume perfeitamente essa transferência de poder, essa transferência de autoridade sagrada. O poder que antes era dos deuses e do cosmos passou para a razão, depois foi por Estado e agora ele repousa sobre o eu. E como a gente vê isso hoje? Bom, isso se manifesta claramente no que a gente chama de políticas de identidade. Uma cultura onde a experiência pessoal de cada um é tratada como a verdade última, como algo inquestionável. E tudo isso nos traz de volta para o agora, para o presente. Depois dessa longa jornada pela história, a questão que fica no ar é a seguinte: será que essa deificação do eu, colocar o indivíduo nesse altar, é um ponto final sustentável para a história do sagrado? Olha, a realidade parece estar mostrando que não é sustentável. Quando o indivíduo se torna o centro de absolutamente tudo, o resultado não parece ser a tal liberdade plena. O que a gente vê é uma instabilidade constante, uma cultura muito focada em injustiças, em queixas, em ressentimentos. A base do eu, sozinha, parece ser frágil demais para aguentar o peso do sagrado. E tem um dado muito curioso. Enquanto o secularismo parece ser a regra na Europa, o resto do mundo conta uma história bem diferente. O que a gente está vendo é um ressurgimento poderoso das religiões tradicionais. O cristianismo está crescendo de forma exponencial na África, o catolicismo segue forte nas Américas e o islamismo avança globalmente. É como se aquela necessidade humana original pelo sagrado estivesse se reafirmando com toda a força. Então, o que a gente tira disso tudo? Que a história do sagrado é uma história de idas e vindas, de deslocamentos, de revoluções e talvez de retornos. O que nos leva, claro, a uma última pergunta para a gente pensar. Se o eu não é o destino final, e se o sagrado tradicional está ressurgindo, o que será que a humanidade no futuro vai voltar a considerar sagrado? A jornada, pelo visto, continua. A trilha certa.